Tá. Bom, eu ia começar aqui, ó, pelos exercícios de advérbios, mas como a Natália não esteve aqui nas outras aulas, eu vou então dar uma revisadinha nos advérbios, e daí, se depois ela quiser ver as outras aulas, né, elas estão lá no YouTube, só para eu não perder, assim, muito tempo de explicação do que eu vou dar hoje. Então, semana passada eu expliquei um pouco sobre os advérbios para eles, né? Os advérbios são palavras invariáveis, então elas não sofrem flexão, elas não variam de acordo com o gênero, em masculino ou feminino, ou de acordo com o número, e de acordo com o grau. Elas não variam. Atuam como caracterizadores da ação verbal, então elas dão ao verbo uma noção de tempo, lugar, modo, meio, instrumento, intensidade, negação, afirmação, condição, concessão, finalidade, reciprocidade, preço, causa, dúvida, etc. Os advérbios também podem se associar ao adjetivo, especificando qualidades, ou mesmo a outro advérbio, intensificando seu sentido. De acordo com a nomenclatura gramatical brasileira, os advérbios podem ser classificados segundo as circunstâncias que exprimem. Então, no geral, eles se dividem em tempo, lugar, modo, dúvida, afirmação e negação. Bom, é importante também, eu já deixei aqui, né, quais advérbios normalmente fazem parte de cada circunstância. Já coloquei também o material atualizado lá no Drive. E para a gente entender a classificação do advérbio, a gente tem que levar em conta o seu contexto. Então, eu dei esse exemplo, né? Mal ela se levantou, passou mal. Então, o primeiro mal que tá aqui, né? Esse mal ela se levantou, nessa oração, nessa primeira oração aqui, esse mal tem o sentido de tempo. Então, ele tá querendo expressar tempo, né? Tanto é que aqui tem um equivalente dele, né? Na primeira ocorrência, o advérbio mal carrega a noção de tempo e equivale a tão logo. Então, tão logo se levantou, passou mal. Ou acabou de se levantar, passou mal. Só que o segundo sentido, mal, tem sentido de modo mesmo, né? Ele, nesse contexto, ele exprime uma circunstância de modo, que é a forma como ela ficou depois que ela se levantou. Aí aqui ele explica um pouco, né, sobre os advérbios interrogativos, que são advérbios empregados em enunciados interrogativos, introduzindo perguntas diretas ou indiretas. São os que geralmente exprimem lugar, tempo, modo e causa. Então, eles vão ser interrogativos quando eles tiverem algum tipo de pergunta, né? Aqui ele coloca os dois tipos, né? Onde vocês estavam ontem? Esse é o exemplo de pergunta direta, né? Então, aqui o advérbio ontem seria também interrogativo, porque ele está fazendo parte de uma pergunta, mas da forma indireta, né? Ele fica meio que como se fosse uma afirmação mesmo. Só que ao mesmo tempo você está fazendo uma pergunta, né? Então, gostaria de saber onde vocês estavam ontem. É a pergunta de forma indireta. Da mesma forma, os outros exemplos aqui. Como você foi embora da reunião? É uma pergunta direta. Quero saber como você foi embora da reunião. É indireta. Por que ela não foi à festa? É uma pergunta direta. E gostaria de saber por que ela não foi à festa. É indireta. Aí aqui a gente tem a flexão do advérbio, né? Então, a flexão do advérbio, assim, ele não possui muita flexão, ele é uma palavra invariável. Então, como eu falei antes, ele não apresenta flexão de número nem de gênero, ele só sofre a flexão de grau. E não são todos também, nem todos os advérbios eles apresentam flexão de grau. Normalmente são os de intensidade, né? Os de intensidade que são
Por exemplo, muito, bastante e tal, né? Então, muito pode sofrer uma flexão de grau, que é, por exemplo, muitíssimo, né? Ou pouco, pouquíssimo, muito pouco. Então, é só essa flexão que alguns deles têm, não são todos também. Deu para entender, Natália? Essa foi só uma revisãozinha bem rápida mesmo, para eu conseguir seguir com a matéria. Aí, as outras coisas que a gente viu antes, elas estão no YouTube, você pode acompanhar lá, né? Que eu expliquei tudo certinho, cada uma das partes mais detalhadamente. Inclusive, essa parte do advérbio eu explico melhor na aula passada, né? Mas para uma revisão mesmo, para poder seguir com os exercícios. Você pode ir me dando um feedback aí, se você está entendendo, se não. Ok, então eu vou passar para os exercícios. Aqui o primeiro diz: atenha seus excertos poéticos em evidência e em seguida responda a questão. Então, poema só para Jaime Ovalle. Quando hoje acordei, ainda fazia escuro, embora a manhã já estivesse avançada. Chovia. Chovia uma triste chuva de resignação, como contraste consolou ao calor tempestuoso da noite. Então me levantei, bebi o café que eu mesmo preparei, depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei, pensando, grifos nossos, humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. Idem, do Manuel Bandeira. Então a questão diz: os termos em destaque classificam-se como advérbios? No caso de uma resposta afirmativa, procure justificá-la, indicando também a circunstância expressa por eles. Então, no caso, os termos em destaque são novamente e humildemente, né? Levando em consideração o contexto aqui, ele diz aqui, né, na parte do novamente. Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando. Nesse caso, o novamente, ele é um advérbio, né? Ele se classifica como advérbio, justamente porque ele expressa uma circunstância de tempo. Ele se deitou de novo, né? Então, ele acabou fazendo a ação de novo. E no segundo caso, que é humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei, ele também se classifica como advérbio, né? O termo humildemente aqui destacado, justamente porque também expressa uma circunstância. A circunstância que ele expressa é a circunstância de modo, né? Foi o modo como ele pensava na vida. Então, a gente tem dois advérbios, um que se classifica como tempo, advérbio de tempo, primeiro, e o segundo que se classifica como advérbio de modo. Posso, pra, posso passar para a segunda questão, deu para entender? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, não tem problema. Tá bom. A segunda questão da UFV de Minas Gerais, né, diz assim: em todas as alternativas, há dois advérbios, exceto em A. Ele permaneceu muito calado. B. Amanhã não iremos ao cinema. C. O menino ontem cantou desafinadamente. D. Tranquilamente realizou-se hoje o jogo. E. Ela falou calma e sabiamente. Então, aqui, para a gente procurar dois advérbios, né? Vamos olhar as alternativas. Começar de baixo para cima. Ela falou calma e sabiamente. Então, esse calma e sabiamente aqui, eles querem dizer a forma como ela falou, né? Aqui, ó. Então, aqui a gente tem dois advérbios, calma e sabiamente, né? Que são dois advérbios de modo, né? Foi a forma como ela falou. Tranquilamente realizou-se hoje o jogo. Então, o jogo realizou-se hoje, né? Hoje aqui
advérbio de tempo, e tranquilamente é a forma como o jogo aconteceu. Então, é um advérbio de modo, né? Então, a gente tem dois aqui também. O menino ontem, então aqui a gente tem o advérbio de tempo também, ontem, cantou desafinadamente. Então, esse desafinadamente que também é um advérbio porque expressa como o menino cantou, né? A forma como ele cantou. Amanhã não iremos ao cinema. Então, amanhã, de novo, a gente tem um advérbio de tempo. E o não aqui, que também é um advérbio de negação. Então, aqui a gente também tem dois. Ou seja, né, que sobra aqui pra gente a. Então, a gente não tem dois advérbios na a. Então, é essa que é a questão certa, né? Ele permaneceu muito calado. Aqui no caso, a gente só tem um advérbio que é o muito, né? Advérbio de intensidade. Como ele pede dois advérbios, né? Aqui na A a gente não tem, então é essa a questão, né? Ele pergunta qual não tem dois advérbios. Então, no caso, é A. Ficou claro? Deu para entender? Posso passar? Tá. Questão 3 diz: partindo do pressuposto de que os advérbios são invariáveis, analise os termos em evidência, caracterizando-os de acordo com a classe gramatical que pertencem. Então, A. Ele teve melhores chances para se destacar. Por que só agora resolveu se decidir? B. A aluna fala melhor do que escreve. C. Atualmente ele anda meio triste. D. Passando por aqui, gasto menos tempo para chegar ao trabalho. E E. Onde, onde estou, as oportunidades de trabalho são menores. Então, no A a gente tem aqui, ó. Ele teve melhores chances para se destacar, porque só agora resolveu se decidir. Esse melhores, ele vai ser um adjetivo. Vou colocar aqui no azul. Ele vai ser um adjetivo, né? Porque justamente porque ele tem essa flexão aqui, ó. O advérbio ele não tem essa flexão, ele não varia, é uma palavra invariável. Então, é uma palavra que sempre vai se manter da mesma forma. Então, esse melhores chances acaba sendo, né, um adjetivo, porque está apresentando uma característica das chances, né? Melhores, chances melhores. Então, vai ser caracterizado como adjetivo. A aluna fala melhor do que escreve. Esse melhor vai ser um advérbio, porque é o modo como ela fala, então vai ser um advérbio de modo. Não tem também, aqui ele não tem flexão, diferentemente da A, né? Aqui o melhor acaba virando melhores, né? Porque concorda com chances, né? Com a palavra chances aqui. Então, aí só um minutinho. Desculpa, viu? Meu alarme começou a tocar aqui. Enfim, voltando para o exercício, esse melhor aqui, ele não tem a flexão, né? Diferentemente do melhores ali em cima. Então, ele vai se caracterizar como um advérbio de modo, né? Porque, justamente porque ele tá mostrando a forma como a aluna fala. Ela fala melhor do que ela escreve. Atualmente, ele anda meio triste. Então, a gente tem aqui o meio, né? Aqui, no caso, ele não vai ser um adjetivo. A gente já tem um adjetivo que é o triste, né? Que é a forma como ele anda. Então, forma como ele se encontra, né? Ele está. O meio vai ser um advérbio de intensidade, né? Ele não tem flexão e ele tá dizendo, né,
a intensidade da tristeza dele. Então, é meio triste, não é muito triste nem pouco triste, é meio, mais ou menos. Então, ele se caracteriza como um advérbio de intensidade. Passando por aqui, gasto menos tempo para chegar ao trabalho. Esse menos também vai se caracterizar como um advérbio de intensidade. Ele também não tem flexão, assim como o meio, como esse melhor aqui da alternativa B, né? E nesse caso aqui é um advérbio de intensidade, né? Porque ele é o tanto de tempo, né, que ele gasta para chegar ao trabalho. Então, não é muito tempo, né? Não é mais tempo, é menos tempo. Então, também é caracterizado como um advérbio de intensidade. E na E aqui, onde estou, as oportunidades de trabalho são menores. Nesse caso, também vai ser um adjetivo igual a, justamente porque tem a flexão aqui, e é uma característica das oportunidades, né? As oportunidades são menores, não é uma forma como são as oportunidades, nem nada assim como tem a caracterização aqui das outras alternativas, né? Da B, C e D. Nesse caso, ela também, esse menores aqui também vai ser um adjetivo. Não só pela flexão, mas porque tem uma caracterização das oportunidades de trabalho aqui. Deu para entender? Ficou claro? Se tem alguma dúvida? Ou posso seguir? Ok. Então, né, coloquei aqui as respostas também. Se você quiser ver depois, se tiver alguma dúvida e não quiser perguntar também, não tem problema. A 4 diz: analise os advérbios em destaque, classificando-os de acordo com a circunstância a que eles se referem. A diz: hoje fomos surpreendidos com a chegada dos visitantes. Então, esse hoje aqui, ele é classificado como um advérbio de tempo, né? Hoje foi o tempo, o dia que aconteceu, né? Hoje. Não me incomodo com sua paciência. Esse não se classifica como um advérbio de negação. Talvez eu compareça ao seu aniversário. Então, esse talvez aqui é um advérbio de dúvida, porque ele não tem certeza, né, se vai comparecer. Então, o talvez ele expressa dúvida. Estamos muito contentes com sua aprovação. Esse muitos vai se caracterizar como um advérbio de intensidade, né? Que é o tão contentes que eles estão, a intensidade que eles têm, né? Desse sentimento. Então, muito, não é pouco contentes, é muito contentes. E alegremente Pedro se despediu de sua família. Esse alegremente vai se classificar como advérbio de modo, né? Porque foi o modo como Pedro estava quando ele se despediu de sua família. Foi o modo como ele se despediu de sua família. Ele estava alegre quando ele se despediu. Então, ele se despediu alegremente. Foi a forma como ele se despediu. Deu para entender? Tá. Então, eu vou seguir para o resto da matéria, né? Aqui são só as respostas. Coloquei todas as respostas bem explicadinhas aqui. Então, o resto que eu tinha para passar hoje, né, é um pouco sobre artigos. Bom, os artigos formam a classe gramatical que determina ou indetermina um substantivo. Aos artigos definidos, o, a, os e as, que vão determinar o substantivo, e os indefinidos, uma, uns e umas, que geralmente vão indeterminar o substantivo. Muitas vezes, eles se unem a outras palavras, como as preposições. De mais a, que é da, né? Então, ele faz essa junção da preposição de com a, né? O artigo a, que vira da, e em mais o, que vira no. Em algumas situações, o artigo pode intensificar o ser. Ele é o diretor, o melhor. Então, nesse caso, o
ele realmente é um artigo definido que ele tem a função de intensificar o ser. Essa é a função do artigo nesse contexto. Nesse caso, o artigo atribui ao substantivo diretor um juízo de valor positivo, né? Então, é um julgamento, né, que a gente faz, e no caso é um julgamento de qualidade, né, o melhor diretor. Então, quando eu digo esse é o carro, eu quero dizer que esse é o melhor carro. Quando posposto aos indefinidos, todo, torra, todo, posposto quer dizer que vem depois. O artigo transmite a ideia de inteiro. Então, é nesse exemplo que a gente tem, né? Infelizmente, na batida, ele teve todo o carro destruído. Quando esse artigo aqui é definido, ele aparece depois do todo, né, dos indefinidos, todo e toda, ele acaba transmitindo a ideia de inteiro, né? Então, ele teve todo o carro destruído, quer dizer que ele teve o carro inteiro destruído. O artigo indefinido pode tanto indicar aproximação numérica quanto qualificar positiva ou negativamente o substantivo. Então, aqui a gente tem dois exemplos. Ela aparentava ter uns 40 anos, então esse uns quer dizer que é uma aproximação, né? A gente não sabe quantos anos ela tem, né? A gente imagina que ela tenha uns 40 anos, né? Uns 40 anos. Se a gente tirasse esse um aqui desse contexto, aí a gente não estaria fazendo essa aproximação, a gente não teria essa incerteza, né? Se a gente falasse ela aparentava ter 40 anos, é uma certeza absoluta, a gente sabe, né, que o que ela aparentava ter é exatamente 40 anos, não é uns 40 anos. Quando eu digo uns 40 anos, pode ser para mais ou para menos, né? Uns 39, uns 41, então não exatamente 40, tem uma variação aí. Da mesma forma que o segundo exemplo, né? Todo dia corro uns bons quilômetros logo cedo. Então, uns bons quilômetros, a gente não sabe quantos quilômetros são, né? Ele tem essa aproximação. Uns bons quilômetros é indefinido, né? Ele define quantos quilômetros a pessoa correu. A oração pode ganhar sentido conotativo, então sentido abstrato, né? Não é um sentido concreto, apenas com a mudança do artigo definido para o indefinido. Então aqui a gente tem dois exemplos, né? Minha casa é a biblioteca. Quando a gente coloca esse artigo definido aqui, o a, eu quero dizer que a minha casa é a biblioteca, ou seja, eu moro na biblioteca. Agora, no segundo exemplo, a gente tem minha casa é uma biblioteca. Então, a gente não tem um sentido literal, não quer dizer que eu moro na biblioteca. Quer dizer que a minha casa se parece com uma biblioteca. Então, a gente meio que está fazendo uma comparação, né? No caso, uma metáfora, assim, falando que a casa, ela se parece com uma biblioteca. Devemos ter um cuidado especial ao empregar os artigos, pois há palavras que não os aceitam. Por exemplo, não se utiliza o artigo definido depois de cujo. Então, a menina cujo cabelo era preto, eu não posso falar cujo o cabelo, é cujo só, não tem um artigo depois. Antes de pronome de tratamento, né, vossa eminência, enfim, a gente não tem o uso do artigo antes do pronome, né? Não tem a vossa eminência ou vossa eminência, nem faz sentido, na verdade, né? Então, a gente só tem nesse caso a exceção de senhor, senhora, senhorita e dono, né? Que daí a gente pode usar o artigo antes desses pronomes de tratamento.
Antes de substantivo de sentido indeterminado e em provérbios, né? Provérbios são aquelas frasezinhas, né? A gente não pode usar também os artigos antes deles, né? Ou depois, enfim, não se usa em provérbios. Seguindo aqui para a gente acabar, então, os numerais, né? Numeral é a classe de palavras que oferece a ideia de quantidade, o número exato de seres e coisas, ou ainda a posição por eles ocupada. Os numerais estão divididos em cardinais, indicadores de quantidade. Deixa eu tirar aqui isso. Indicadores de quantidade, ordinais, indicadores de posição, ordem e hierarquia, fracionários, indicadores de fracionamento, divisão, e multiplicativos, indicadores de aumento proporcional múltiplos. Então, tem um esqueminha aqui, né? A divisão dos numerais, eles podem ser divididos em cardinais, né? Que é os indicadores de quantidade, né? 1, 2, 3, 30, enfim, né? Tem um caderno, 2 cadernos, 30 cadernos, quer dizer a quantidade de caderno, né? Então, são numerais cardinais. Os ordinais, né, que são aqui os indicadores de posição, ordem e hierarquia, trigésimo, primeiro, segundo, enfim. Por exemplo, ela foi a primeira mulher a ocupar esse cargo na empresa. Então, quer dizer ordem, né? A primeira mulher que ocupou esse cargo na empresa, né? Foi ela. Então, a gente tem a segunda mulher, que foi que veio depois dela. Então, quer dizer ordem nesse sentido, né? Nesse contexto. Os fracionários, que são indicadores de divisão, né? Meio, um terço, enfim. Os multiplicativos, que normalmente eles indicam múltiplos, né? Que nem eu falei, dobro, duplo, triplo, tríplice, enfim. Na verdade, eles não costumam ser muito pedidos, né? Mas tem alguns contextos em específico que eles podem dar uma brincadinha com a gente aí. E é justamente do que eu vou falar agora. Então, a linguagem conotativa passa a ser subjetiva nos casos em que o numeral pode significar quantidade ilimitada. Então, quando esse numeral pode significar uma quantidade que não tem fim, normalmente ele está fazendo uma comparação, né, ou uma metáfora. Não quer dizer que aquilo realmente aconteceu, não é no sentido real. Já no texto dissertativo, numa dissertação, uma dissertação argumentativa, enfim, o numeral funciona como um argumento de prova concreta, né, como um dado, sendo empregado de forma objetiva. Então, a gente tem duas comparações aqui. Já assisti 1000 vezes a esse filme. Esse 1000 vezes tem um sentido conotativo, né? Não é um sentido literal. Não é que a pessoa realmente assistiu 1000 vezes esse filme. Normalmente, quando a gente diz, né, nesses sentidos ilimitados, assim, de assistir 1000 vezes esse filme, quer dizer que eu já assisti muitas vezes, não que eu realmente assisti 1000 vezes esse filme. Então, ele não tem um sentido literal. Agora, nesse segundo exemplo, né, a cada 1000 livros comprados, apenas 50 viram doações futuras. Então, aqui ele realmente tem um sentido denotativo, né, um sentido literal, porque é realmente uma expressão de um dado, né? A cada 1000 livros, apenas 50 viram doações futuras. Então, é realmente um sentido limitado, assim. É um número grande, mas é um número com limitações, né? Porque ele apresenta dado. Então, normalmente é nesse caso que os numerais vão aparecer assim. Eles realmente não caem muito assim, eles servem mais para matemática em si do que para gramática, mas é nesse sentido que o vestibular pode fazer uma pegadinha, acho que principalmente o Enem, que tem essa coisa aqui de fazer esse tipo de pegadinha. Então, é mais nesse sentido de perguntar se tem um sentido literal ou um sentido conotativo, um sentido mais abstrato. Deu para entender? Você tem alguma dúvida?
Tá certo. Então, o que eu tinha preparado para hoje é isso. Eu achei que ia demorar mais um pouco. Pelo jeito foi bem rapidinho. Semana que vem eu trago mais alguns exercícios, né? Uns exercícios de numeral e de artigos, e uns exercícios também mais voltados para o vestibular de cada uma das classificações aqui, gramaticais que a gente teve. Então, os exercícios que eu trouxe depois das classificações, eles foram mais para a gente entender mesmo. Então, provavelmente na aula que vem, eu não sei se eu já entro com a classe gramatical 2, né, que são mais outras divisões das classes gramaticais, ou se eu pego nessa matéria. Na verdade, eu vou pegar essa matéria toda que já dei e aplicar nos vestibulares, né? Só não sei se vai dar tempo de começar a segunda parte de classificação gramatical. Mas, enfim, por hoje era isso que eu tinha preparado para hoje. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, não tem problema. Eu também estou dando monitoria todas as terças-feiras, então todas as terças-feiras eu tô aqui, né, dando a monitoria. E daí, se você tiver alguma dúvida que quiser levar para ela também, pode ser das matérias que eu já dei, pode ser de outras coisas também, assim, particulares de gramática que você tem dúvida. Tô aí para tirar as dúvidas. E é isso. Não precisa ter vergonha de perguntar se quiser perguntar, não, tá? Obrigada. Bom, era isso. Se você tiver alguma coisa para que quiser falar, tirar alguma dúvida, dar algum feedback, alguma coisa, pode falar. Senão, por hoje era isso. Aí, da próxima aula, eu continuo com o que eu disse que ia dar, né? Pode sim. Normalmente isso eu faço na monitoria, mas em aulas assim que acaba sendo mais rápido, né? Por exemplo, agora tá faltando 10 minutos para as 3. Normalmente eu fico até umas 3 e pouco explicando as coisas. Se a aula acabar mais rápido, você pode trazer na própria aula as dúvidas, mas se não, pode levar para a monitoria dúvidas de fora, sim, não tem problema não. Tá certo? Era isso então. Se tem mais alguma coisa para perguntar, senão eu vou acabando por aqui hoje. Então tá certo, era isso. Obrigada por ter assistido a aula. Agradeço aí o pessoal que vai assistir depois também. Qualquer coisa pode me contatar pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo e-mail, né? Que no momento eu sem WhatsApp, mas querendo tirar alguma dúvida também fora desses horários de aula de monitoria, é só me contatar aí nas redes sociais, tá? É isso, obrigada mesmo. Tchau, tchau.